E aí, Léo, que maneira gostosa de abrir o nosso Gastrominados hoje. Só uns bons drinks. É isso aí. A minha não bebe, não sabe o que tá perdendo. A nossa mimosa de abacaxi. Pois é, mimoso, né? É mimoso, nosso mimoso de abacaxi. Eu diria que tá uma delícia, hashtag aí, delícia. Tá ótimo. Eu vou ter que estar mais pra mimados, esses dois aqui. E aí, Rafinha? Apresente nosso Vamos convidado. iniciar? Apresente Fácil. nosso convidado. Nascido em João Pessoa, na Paraíba. Em 2009 abriu seu próprio restaurante na cozinha que possui uma escola junto. Isso. Né? Graduado em Relações Públicas pela Federal da Paraíba, doutorando e mestre em Cultura pela USP, atualmente pesquisa sobre mandioca, dendê e seus derivados. Exato. Autor de livros em gastronomia, história e cultura, panificação, confeitaria, higiene e manipulação, cozinha contemporânea, comida é arte. Meu Deus, é muita coisa. Cansa. Cozinha do Vale do Paraíba, culinária japonesa para brasileiros, Paraíba do Mar ao Sertão e o mais recente, que ainda não saiu, mas vai, né? Comida Tá pra de sair. santo. Comida de santo que se come. Com vocês, Carlos Ribeiro. Que satisfação, hein, Rafael? Palmas do Todo mundo, gente! Grande cara, é isso aí, muito bem. Pode começar, Rafa. Sou eu que bombardeio. Você. Vamos lá. Bom, eu vi que tem coisas gostosas aqui pra gente. né? Pra começar, Carlos, conta o que você trouxe aqui pra gente. Bom, aí tudo é fritura, nada é orgânico, entendeu? O primeiro é um bolinho de feijoada que a gente chama de negão. Opa, como é que chama? Negão. Negão. E aí ele é uma feijoada que depois vira uma massinha e dentro tem Gente, nossa. couve e carne seca. Bom, enquanto o Léo come, aqui você trouxe um bolinho de arroz, você já falou? E um babó de camarão Bobó de frito. camarão. Fala um pouquinho pra gente dos projetos culturais que você está coordenando hoje e qual o papel que eles têm. Bom, a minha cabeça ela vive assim a muitos quilômetros por hora e eu às vezes não consigo nem me acompanhar. O próximo trabalho é uma escola para pessoas que não podem custear. E eu cada vez queria fazer uma coisa muito longa e assim aí começamos a entrar nesse sistema do dinheiro não dá, não tem, mas esse vai ser um próximo passo do projeto cultural voltado para a capacitação das pessoas, um grupo pequeno de 10 pessoas e esse é um deles. O outro é um que eu estou começando também a fazer, que é resgate das comidas de escola de samba, né? Assim, das iabás, das senhoras que escrevem. Eu li um livro há muitos anos atrás, que era sobre o samba da Portela, as tias da Portela que escreviam. E eu entrei há uns 5, 6 anos no Camisa e me apaixonei. E lá tem muita gente que cozinha bem. E a gente também está procurando patrocínio para esse projeto. Pronto! É para essa câmera aqui que Essa você câmera, pode pedir, ó. É ali, pode ó. pedir. É É coisa ali. pouca, sempre coisa pouca, porque na verdade essas pessoas já sabem cozinhar, né, muito, e na verdade a minha ideia é criar um canal que seja um livro, geralmente um livro de receita, sempre é o ideal, e porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento, e no Brasil as coisas se perdem muito pela oralidade, né? As pessoas têm boas receitas, boas histórias para contar, mas acaba sempre se perdendo e até elas morrem. Né? Quer dizer, todo mundo vai morrer um dia. Então eu penso muito Mas não consegue passar isso. Não conseguem passar, e depois fica uma história contada, não sei o quê. Então eu aprendi muito isso, pesquisando, estudando, que a história da cozinha do Brasil e a nossa própria história se perde muito pela questão da oralidade. Né? Quando eu fui pesquisar o livro Comida de Santo que se come, eu comecei lendo um livro de um professor do professor Wilson Caetano, que é meu babalorixá, eu sou filiado ao terreiro dele em Salvador, e eu queria muito escrever sobre essa coisa da comida de santo. E eu comecei a ler a tese de pós-doutorado dele, que falava da dificuldade da oralidade. Eu falei, nossa, então esse é o problema, até quando nós vamos orientar um TCC, ou um estudo de pós-graduação em gastronomia, pela falta de registros. Então, o Comida de Santo que se come foi uma ideia que eu pensei assim, nossa, vamos falar de acarajé, pipoca, feijoada, são comidas que nós já comemos no nosso cotidiano, mas que ela pertence a um orixá. Então o livro é muito bonito. E você acha que muita coisa se perdeu ainda devido a Se perdeu e vai se perder, porque muitas pessoas gostam de guardar os segredos, né? Assim, o tesouro que ele tem. E algumas mídias falam muito do pulo do gato, eu acho isso muito legal, porque é uma fórmula
uma forma de fazer com que as pessoas contem os seus segredos, né, que não são sagrados. Então, eu gosto muito dessa coisa de guardar. Então, meu papel como cozinheiro e como educador sempre foi de mostrar a forma mais primitiva daquilo, né, para que o seu filho possa nascer, crescer e não achar que um frango ele vem numa bandeja de plástico com uma etiqueta. As pessoas então eu penso muito nisso. Horrorizadas ainda, né? Quando vê a galinha lá talvez sendo morta. Isso, mas ela tem que matar para comer, né? Assim. Então, eu até os 17 anos eu matava galinha assim numa boa. Agora se eu matar eu desmaio. Assim. Mas eu aprendi com a minha mãe. Mas a ideia é ter as comidas de santo, claro, repaginadas para você vai pôr no seu cardápio algumas delas? Já pus várias. Toda vez que tenho algumas festas eu coloco um menu, chama sempre Banquete Sagrado, que é um nome de um outro livro do Wilson Caetano, que foi, acho que foi a tese de doutorado dele. E eu sempre coloco as festas que eu faço na cozinha, a festa de Nanã, que eu faço com feijão, a festa de Ogum, a festa de Ansan e a festa de Cosme e Damião. São os 4 cardápios que eu faço. Mas, por exemplo, eu já tenho lá muqueca. A muqueca, se eu botar um ovo, ela vira de Oxum, né? Olha que bacana. Então, mas é verdade que comida de santo, eu ouvi falar, me corrigir, que comida de santo para oferenda, às vezes não pode ter sal, não pode ter... Sim, depende, tem um diferencial, mas assim, tudo que se come, tudo que se faz na casa de santo, depois a gente come na celebração da comemoração. Põe um salzinho e come. É mais ou menos normal, assim, não tem muito sal, porque eu nem sou muito de sal. Mas alguns orixás não comem, outros comem, como por exemplo, alguns orixás não comem dendê, por exemplo. Você não pode oferecer uma comida para Oxalá com dendê, nunca, né? E os filhos de Oxalá não comem dendê nunca. Filhos de Oxalá não. Dendê, tem uma história boa de dendê, né? Quem sabe? Um dia eu contaria essa história minha com dendê, que é incrível. Bom, ainda bem que eu posso comer tudo. Como você vê essa evolução cultural da gastronomia no Brasil? Você acha que tá... Gastronomia é cultura? Vamos começar por aí. Sim. Então, houve como haveria de ser uma explosão desordenada nos últimos quase 20 anos. E o ruim dessa história toda, no meu ver, é que as pessoas não gostam de estudar. Ponto. Né? Eu lecionei em várias escolas e sempre tive a dificuldade do aluno, assim, de 70 alunos, quando começa, vira para 40, aí depois 3 ou 4 gostam realmente de ler. Assim, ouviram falar de Câmara Cascudo. Aonde você ouviu falar? No Wikipédia. Eu ouvi no Google. Não, meu filho, você tem que estudar. Então era o terror. Eu dava aula de cozinha brasileira e sempre disciplinas ligadas e que, como base, você tinha que conhecer o livro do Câmara Cascudo. Eu falei, olha, não tinha, na época, assim, não tinha fax, agora não tinha WhatsApp, e o homem pesquisava. Então não adianta me enrolar, porque eu sei cada capítulo do livro, são 900 e tantas páginas, e a molecada ficava maluca comigo. E eu imagino que hoje deve ser muito difícil dar aula em faculdade, porque tem o Facebook, tem o Instagram. Imagina o menino vai fazer um macarrão seu e vai ficar lá meia hora lá fotografando e você dizendo, porra, você tem que fazer isso, tem que entender a história, não sei o quê. Eu tenho uma escola, na minha própria escola, eu dou bronca e falo, olha, a hora de fotografia não é agora. E a gente sempre começa com uma introdução, então essa parte cultural, ela é muito importante. Outro dia eu estava orientando um trabalho de uma aluna de uma faculdade de pós-graduação, e ela fez algumas afirmações. Eu falei, olha, com base no que você fez essas afirmações? Ela fez algumas colocações que só ela entendia. Isso é muito natural no aluno, né? Mesmo de pós-graduação. Ele coloca algumas colocações afirmativas, positivas, da qual você entrevistou um universo muito pequeno. Claro, para fazer um exame de sangue, você não precisa tirar todo o sangue da pessoa, mas você tem que ter uma amostra qualitativa ou quantitativa daquilo que você está buscando, porque ela afirmava da chegada da mandioca. Depois que eu li realmente o objetivo do trabalho dela, a hipótese principal, que era dizer que virou a moda a mandioca. Assim, comer tapioca, na verdade. Sim. Então virou uma explosão. Aí eu falei para ela que não era bem assim. Que eu tô aqui em São Paulo há quase 30 anos, eu como tapioca quase todos os dias, né? E eu acho tapioca nas feiras livres daqui, nos bairros assim que você pode achar que não tenha alguma influência do contingente nordestino. Por exemplo, eu morei em Genópolis 12 anos, morei na Bela Vista, morei na cidade inteira. Na verdade, o produto sempre teve. Sempre As teve. pessoas que começaram agora a procurar a tapioca, né? Mas sempre teve esse produto. Substituição do glúten, justamente por isso, mas sempre teve esse produto, Sempre teve. né? Eu concordo.
Em todas as feiras livres também, perto da minha casa, desde criança eu lembro Sempre. da barraquinha de tapioca com coco, fazia. Eu como na Liberdade, imagina, Exatamente, você come tapioca na ponte dali. Eu isso mesmo. falei, olha, eu tenho muitas lembranças de ter comido no Tori, aquele coisa da ponte, assim, da Liberdade, de comer ali, tinha tapioqueiro por ali. Agora não, agora é uma moda, a tapioca virou um objeto de luxo. Eu acho bacana isso, mas eu só não gosto muito da forma como as coisas são conduzidas. Então, respondendo novamente essa pergunta, é cultura, mas esse tempo vai ser necessário de erros e acertos. E, por exemplo, nós temos muitas publicações, ainda bem, né, de pessoas muito comprometidas com esse estudo, e muitas vezes também eu acredito que a escola universitária deveria ser mais rígida com essas publicações, motivar e incentivar os alunos, não ser no sentido de afastá-los, mas no sentido de motivar. E ter cada vez mais pessoas fomentando esse tipo de pesquisa e trabalho e divulgando, né? Hoje, por exemplo, eu sou do tempo muito do impresso, mas hoje você pode colocar muita coisa na própria internet com custo zero. Sim, você coloca o que você quiser na Exato, internet. exatamente. Sem pesquisa, sem fundamento, sem Olha lá nada. pra aquela câmera e fala, olha nós aqui no Gastrominados, a gente traz isso de graça, não custa nada pra ninguém. Informação verdadeira pra vocês. Nossa, ficou sério, né? Depois eu que sou o Informação apresentador do telejornal. verdadeira pra vocês. Vem comigo. Carlos, você acha que os ingredientes nacionais estão ganhando o espaço merecido ou ainda o brasileiro se deslumbra com os ingredientes importados? Olha, bem menos. Principalmente, eles estão ganhando um espaço muito bom. Como diz assim, essa galera, essa juventude que está chegando, eles estão muito empolgados com isso. Isso é uma coisa que é muito bom. Mas eles às vezes não sabem o que eles estão pegando. Que eles estão usando de fato, as comidas não têm sabor, eles esquecem de... É uma sutileza sem propósito. A comida brasileira, a comida nordestina, a comida de norte a sul, ela é sempre com muito pegada, Sim, com muito tempero. Isso que eu sempre falo. Então, assim, aí começam a usar as coisas e muitas vezes utilizar muitos elementos numa receita. Eu tenho meus grupos de WhatsApp dos meus alunos, né? Dos meus alunos que já se formaram em outras faculdades, eles me procuram, eu acho isso muito legal. Hoje mesmo tem um aluno fazendo javali, não sei o que. O que é que eu vou botar? Eu falei, olha, põe sal, pimenta do reino, cozinha, depois come, depois experimenta, coloca outras coisas. Porque quem tem que aparecer é o javali. Claro. Não é a flor disso, ou a flor de sal, ou a salsinha, ou o coentro, tem que ter muito cuidado. Pode usar tudo, então às vezes eu fico tonto com aquela descrição enorme. O prato é desse tamanho e tem ainda bem não mais falar, mas não tem mais cama, não tem mais coli. Não, né? e terminam com lascas de alguma coisa. Tem lasca de alguma coisa. Lascas de lápis. Crocância, não sei do que. Gente, vamos comer, né? Então, assim, quem conhece minha comida sabe. Eu gosto muito de preservar esse lado da coisa. Você pode até dar uma outra formatação, como eu dei no bolinho de feijoada. Fiz uma coisa para não ter aquela fritura tradicional que a gente aprende com farinha de rosca, é água e farinha de mandioca, e ela gruda e é legal. Então é uma ilusão, né? Ela na verdade tem óleo, bastante óleo, fritura. Mas fica bonito. Deixa eu falar um pouco de um lado interessante. Fale. Que é o lado carnavalesco. Fale um pouco pra gente dessa sua paixão pela camisa verde e branca. Nossa, camisa verde e branca. Um beijo pro trevo mais querido da cidade. Minha escola querida. E o ano que vem, Gastrominados na camisa verde e branca, desfilando. Total. Vamos desfilar lá. Vamos lá. No carro, Já tivemos uma ala de... Foi no ano que eu entrei, tivemos... O tema chamava sobre o amor e tinha uma aula de amor à cozinha. Aí saiu comigo, Janaína e Jefinho saíram, coitados. Que legal. Porque assim, a escola demora, eles iam pra outra. E era todo mundo de doma. Eu nunca desfilei numa escola de samba. É muito bom, tá convidado. Deve ser uma experiência incrível. Salgueiro. Deve E o ser Camisa, ele tem uma peculiaridade que é uma escola muito familiar. Então, assim, tem criança de colo, aquele barulho assim, da bateria, e as senhoras das alas das baianas com 80 e tantos anos, mas lá, feliz no domingão. E é legal que marca o ensaio para as 7, começa 15 para as 10 da noite, como se não houvesse segunda-feira. E elas lá, firme e forte. Firme e forte, com aquelas saias de armação pesadas, e gira, e canta e dança. E o Camisa, assim, eu desde pequeno sempre gostei muito do carnaval. Meu pai e minha mãe, eles gostavam de carnaval. E aí, quando eu fui a primeira vez aos 14 anos para o Rio, eu fiquei deslumbrado com uma Portela.
E eu tinha uns amigos que moravam em frente à estrada do Portela. Eu gostava mais ou menos, né? E um dia eu lembro que tinha uma senhora que eu conheci, chamada Dona Daleia, e ela estava passando roupa e cantando um samba. Deixa-me entregar, te possuir, te ensinar. Atravessei a rua, fui, nunca mais saí. Fiquei alguns anos na Portela, aí a Portela virou tradição, quer dizer, desmembrou e virou tradição. Fiquei um ano, voltei para a Portela, de onde eu nunca devia ter saído, né? E quando eu vim morar em São Paulo, já tem uns 28 anos, eu achava que aqui realmente era o túmulo do samba, que aqui não tinha samba, que não sei o quê, que me perdoa o povo da Vai-Vai, assim, nunca gostei da Vai-Vai, achava um pouco chato, isso aqui, mas não são maravilhosos. E aí uma amiga minha, da Rosa de Ouro, me chamou para ir no Camisa e não foi, me deu um cano. Quando eu vi aquilo lá, com um monte de barraca, lata de cerveja, rum, falei, aqui é meu lugar. E aí tinha um camarada que estava me esperando, ele me ligava, eu não sabia quem era, né? E aí nunca mais. Assim, eu sou apaixonado, vou a muitos ensaios do Camisa. Se vocês fuçarem nas redes sociais, eu tô sempre lá. Eu tenho os hashtags, eu sou do samba, eu sou o samba. Eu sempre coloco quando eu tô lá, eu sou Camisa, até a morte, que tem uns sambas que fala, sou verde e branco até a morte, do verde e branco não me separarei, eu não, desde todas as alegrias, pelos carnavais que eu passei da sua bandeira, do meu encanto que eu nunca esqueci, vem vibrante pra avenida, a minha escola realmente é a mais querida. Vem vibrante. É a melhor forma de terminar o Gasperinário hoje. É o ensaio geral. O samba é o nosso ideal. Então é isso. Ótimo. Queria agradecer o Carlos Ribeiro já aqui com a gente. Rápido, é muito 15 rápido. minutos voa. É muito rápido. Pra você que tá Brasil é assistindo. curto, né? Que É delícia. curto não, é longo. 15 minutos é longo. Ó, pra mim é longo. Pra você que está seguindo o Gastrominados, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, é o mais importante. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se você ainda não está ligado, fica ligado nessa dupla aqui que vai cantar agora uma musiquinha pro final do programa. Segura aí. Perdi você, não tento entender, ainda te amo. Cláudia Teles. No fim de tarde é sempre assim, e uma saudade vai batendo em mim. Então, assim, pro Dia dos Namorados, né? Super. Valeu, cara. Muito obrigado. Foi ótimo. Caía a tarde feito um viaduto, E um bêbado trajando luto. me lembrou Carlito. A lua, tal qual a dona de um bordel, fazia cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chutavam manchas torturadas. Que sufoco louco! Um bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noites do Brasil. Meu Brasil, quem sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. E nuvens lá no mataborrão do céu gritavam manchas torturadas. Meu Deus, Elisa, olha, assim, se tremendo.